Que a partir deste momento possamos rogar a Deus inspiração e roteiro para o orador da noite de hoje, que terá como tema o ônus pesado da guerra, fazendo-nos compreender o quanto deveremos buscar a paz, iniciando dentro de nós mesmos. E desta forma, com a permissão da espiritualidade maior, passamos a palavra ao nosso querido amigo, palestrante, presidente de Casa Espírita, Jorge Hessling. Seja bem-vindo, grande amigo, mais uma vez. E mais uma vez, gratidão, Arnaldo Rocha, pelo convite, pelo acolhimento, pela compreensão, pela contribuição que você tem dado para o nosso movimento espírita, para o mundo cristão, com essa sua capacidade poética, capacidade de colocar nas letras um sentimento profundo de amor. Haja visto essa mensagem profundamente alvissareira aqui sobre a guerra, numa visão de uma esperança muito grande, na possibilidade do exercício verdadeiramente do amor. Uma música que nos leva a essa reflexão, uma música, como eu disse, bastante alvissareira, bastante otimista, bastante real, de um mundo de paz, um mundo repleto de amor. O tempo cronológico para que isso seja implantado na Terra nem é tão importante. O importante é o tempo divino, cada um no seu momento. Porque a verdadeira guerra, a verdadeira paz, o verdadeiro céu, o verdadeiro inferno está na consciência e na intimidade de cada um de nós. E a nossa proposta, nós começamos uma reflexão com vocês, com o Irmão X. Ele traz, numa obra Estante da Vida, a lenda da guerra, do qual nós iniciaremos até como corroborando completamente naquela docilidade das letras musicalizadas do início da nossa live. Conta o nosso irmão X, quando o primeiro pastor de almas se elevou da terra, na metáfora do carro da morte, o Senhor dos mundos esperou no trono de justiça e misericórdia para ouvir o relatório desse velho pastor, alusivo às ovelhas do mundo material, do mundo da terra. Nas regiões paradisíacas, aves felizes entoavam os cânticos de paz na voz de irmão X. Tudo era esperança, alegria. No entanto, aquele velho pastor, que também na terra foi considerado o primeiro homem bom, trazia consigo uma expressão de amargura, de dor. Os cabelos embranquecidos estavam em desalinho, seus pés, suas mãos estavam marcadas e sangrentas. De seus olhos jorravam lágrimas em abundância. O Todo-Poderoso recebeu surpreendido, e aquele velho pastor inclinou-se reverente, saudou-o respeitosamente e manteve um profundo silêncio. As interrogações paternais, todavia, deflagraram de forma afetuosa do Senhor. E na pergunta como seguia o rebanho aqui na terra, perguntava o Senhor da vida ao velho pastor. Observava-se aqui na terra os regulamentos da natureza, atendia-se ao caminho traçado
Havia respeito na vida de todos, havia compreensão no serviço individual. E o velho pastor ouvia e chorava. E mais austeramente inquirido respondeu soluçando: ai de mim, Senhor. As ovelhas que me confiaste parece que trazem corações de animais cruéis. A maioria tem gestos de lobos. Algumas revelam a dureza do tigre, outras tantas a peçonha de víboras ingratas. E aqueles que assistiam esse diálogo do Senhor da vida e o velho pastor, gritos de admiração partiam de todos os lados. E o Senhor da vida perguntou mais uma vez: não tem as ovelhas a dádiva do corpo para o aprendizado na escola terrena? E o velho pastor dizendo que sim. Porém, ainda o velho pastor dizia, desprezam, insultam-no todos os dias através da negligência, da viciação. E o Senhor perguntou, mas não possuem a casa do ninho doce que lhes cedo, que lhes concedo, que lhes oferto? Sim. Mas fazem da gleba doméstica verdadeiro reduto de hostilidades cordiais, onde se combatem reciprocamente longe do entrosamento e do perdão. Mas eles não guardam a bênção do parentesco entre si? Sim. Mas transformam os elos consanguíneos em teias grossas de egoísmo, onde se encarceram. E os filhinhos? Eles não conservam o sorriso das crianças? No fundo, eles convertem os filhinhos em pequenos demônios de vaidade, que perturbam todo o rebanho no curso do tempo. E a pátria? Não lhes concedia a grande habitação para a expansão coletiva? Sim. Mas eles cristalizam a ideia de pátria com o propósito de dominação, espalhando miséria e morte? E o amor? Eu não determinei que o amor lhes constituísse uma sagrada lâmpada no caminho da vida? Perfeitamente, Senhor. Entretanto, o amor para eles representa a máquina da busca de prazeres na carne. Quando levemente contrariados nas suas ilusões, o amor transforma-se em ódio e eles ferem. E a verdade tornou o Senhor compassivo. Eles lá só acreditam nela e aceitam-na se os seus interesses imediatos realmente forem satisfeitos, ainda que interesses criminosos. E não te ouvem os ensinos inspirados por meu coração? Dizia o Senhor para o velho pastor. E ele sorriu pela primeira vez e, em meio àquela amargura, acentuou, de modo algum, Senhor. Recebe-me com indisfarçável sarcasmo. Preferem aprender em queda espetacular do que ouvir a minha voz. Mas eles não combinam entre si quantos interesses de todos, eles não têm um trabalho de uma visão para uma rearrumação e harmonia coletiva? Não, eles não têm. Muitas vezes se destroçam uns aos outros, mas não estabelecem acordos pacíficos com os vizinhos. Pelo contrário, eles intensificam as discórdias, atiram pedras ao próximo e o crime costuma ser o juiz de suas disputas. Porém, disse o Senhor, e a natureza que os cerca? Porventura não lhes falam ao coração a claridade do sol, a bênção do ar, a bondade da água, a carícia do vento, a cooperação dos animais, a proteção dos arvoredos, o perfume dúlcido das flores, a sabedoria da semente e as dádivas dos frutos. E o velho pastor disse que não. E ele ia esclarecendo, porque eles vagueiam como cegos, surdos,
ante o concerto harmonioso de vossas graças, e oprimem a natureza, simbolizando os gênios do mal, destruidores e despóticos. E a morte? Voltou o Senhor da vida. Indagando, eles não temem a justiça do fim? E o velho pastor disse que parece ignorá-la. Peregrino na carne como duendes loucos embriagados de ilusão, indiferentes ao vosso amor, endurecidos para com a vossa orientação, despreocupados de vossa justiça. E nesse momento, o Todo-Poderoso mostrou-se igualmente entristecido. Após meditar alguns minutos, falou ao velho pastor em pranto: não chores, nem te desesperes. Volta. Volta à terra e retoma o teu trabalho. Outros companheiros contribuirão em teu ministério, encaminhando, corrigindo, refazendo, amando em meu nome. Alguém, contudo, estará presente no mundo, colaborando contigo e com os demais para que as minhas ovelhas infelizes compreendam a estrada do aprisco pela dor, porque eles não estão aceitando o convite do amor. Em seguida, cumprindo ordens divinas, alguns anjos desceram aos infernos e libertaram perigosos monstros sem olhos e sem ouvidos, mas com milhões de garras e bocas. Foi então que, desde esse dia, o monstro cego e surdo da guerra acompanha os velhos pastores do bem, a fim de exterminar em tormentas de suor e lágrimas tudo o que na terra constitua obra de vaidade, de orgulho, de egoísmo e tirania dos homens contrários aos sublimes desígnios de Deus. Esse apólogo, ou essa crônica, ou essa narrativa de Irmão X, abre-nos as portas para reflexões. Na metáfora do grande poeta que foi Humberto de Campos, com a alcunha de Irmão X, em Instante da Vida. Nós vamos buscar na questão 541 de O Livro dos Espíritos, se durante uma batalha, numa guerra, os espíritos assistem ou se amparam cada um do próprio exército, ou seja, se eles se estimulam a coragem ou a covardia, porque antigamente havia aquele simbolismo de deuses tomando partido deste ou daquele povo em guerra, e esses deuses eram simplesmente espíritos representados por símbolos. E como uma guerra pode ter vencedores ou vencidos? Estando numa guerra, será que a justiça sempre que poderia de um lado, como pode haver espíritos que temem o partido dos que se batem por outra causa injusta, se numa guerra aparentemente existe uma busca pela justiça? E na questão 542, os benfeitores espirituais nos explicam que há espíritos que só se comprazem na discórdia, na destruição, e para esses espíritos a guerra é a guerra. A justiça da causa, pouco e muito pouco os preocupa. São irmãos da ignorância que pensam na destruição, que pensam na desarmonia, bloqueando a lei de amor que eles são em essência. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 728, o Kardec indaga se é lei da natureza a questão da destruição, porque a guerra é destruição pura. A guerra não constrói, a guerra só destrói. Mas como nós podemos pensar na guerra? Preciso, segundo os benfeitores, é que tudo se destrua, para que haja o renascimento, para que se regenere, porque o que muitas vezes nós chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem exatamente como finalidade a renovação e a melhoria dos seres. É uma visão interessante sobre a questão da destruição.
E quando existem destruições em nome de religião, em nome de política, em nome de coisa nenhuma, que devemos pensar das chamadas guerras santas? O Allan Kardec ele faz uma análise na questão 671 de O Livro dos Espíritos, sobre esse sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista exatamente, aspas, né, agradar a Deus, ao Deus que eles alimentam de uma forma feroz, a exterminarem os mais possíveis que não partilham de suas crenças, de suas religiões, de suas convicções. Será que nós poderemos comparar quanto à origem, ao sentimento que excita ou excitava no passado muito remoto a sacrificarem os seus semelhantes, muitas vezes, oferecendo a Deus para agradá-lo, e hoje na forma de guerras santas, sacrificando o outro, povos, populações, crianças, jovens, velhos, para agradar a Deus? Quantas vezes nós vemos e ouvimos falar sobre isso? Pessoas impelidas pelos maus espíritos, muitas vezes fazendo a guerra aos seus semelhantes, estão contrariando a vontade de Deus sempre, que manda, através do Cristo, no mandamento maior, que amemos cada um como nos amamos, amando a Deus sobre todas as coisas. Como uma guerra santa. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, o mesmo Criador. Qualquer que seja o nome que se lhe dê, não importa. Por que, então, há de um fazer guerra a outro sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos chamados cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, o Cristo, porque existem outros de outras denominações religiosas que não cristãs, sobretudo os que não viram e não lhe testemunharam os atos. Diz os Espíritos para Allan Kardec: como pretenderdes que creio nessa palavra de paz quando lhes ides levá-la de espada em punho? E quantos cristãos fizeram isso? Em nome do Cristo, mataram-se também. Empunharam espadas nas cruzadas, lançavam ao fogo da Inquisição os hereges. Guerras e guerras entre cristãos e muçulmanos, entre cristãos e outros irmãos de outras denominações religiosas. Então nós precisamos entendermos de que esses que empunhavam espada em nome do Cristo, em nome de coisa nenhuma, não em nome do Cristo, embora usassem a cruz como símbolo de um suposto predomínio de um cristianismo totalmente desconectado do Cristo. Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Cristo mediante a persuasão, com brandura, nunca a ferro e fogo, porque Jesus não ensinou isso. E diz nos Espíritos que em vossa maioria não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Porque, na realidade, essa desconexão das coisas espirituais está muito ligado aos maus cristãos também. Aos cristãos que não honraram e ainda não honram, não somente o nome de Jesus, mas a mensagem que ele nos trouxe. A mensagem de paz, de amor, de união, de fraternidade, de compreensão, de tolerância. Mas mesmo assim nós estamos discutindo a questão da guerra. Guerras internas, eu comigo mesmo. Guerras externas ou guerras íntimas, eu com a família. Ou a família com a família. Ou as famílias com os vizinhos e os vizinhos com o bairro inteiro, com a cidade, com o estado, com o país e com o planeta. Guerras mentais, guerras de ódio, de separatividade,
de indiferença. Quantas guerras existem dentro de um lar? Quantos filhos não conseguem aproximar-se dos pais e vice-versa? Quantos pais não se aproximam para fortalecer a união entre os filhos? E daí o Kardec, ainda preocupado com a questão que porque a guerra nasce no lar, porque a paz no mundo começa na família. Lá na questão 742, o que impele-nos a todos nós a guerrearmos? O que nos impele a fazer guerra? Claro que é a predominância de uma natureza animalizada sobre a natureza mais espiritualizada. Esse transbordamento das paixões, do ódio, da vaidade, da prepotência e do desejo de onipotência. E nesse estado bárbaro, quantos povos que só conhecem um direito, que é o direito do mais forte. Que justiça é essa? E daí, instados todos à guerra. Por isso aqui, esses povos, quando se fala de guerra, é um estado normal. Infelizmente, é a guerra consigo, é a guerra com a família, é a guerra na sociedade. É a guerra na nação. E é a guerra entre as nações. E à medida em que o homem ele vai progredindo, claro, e obviamente que menos frequentemente se tornará. Essas guerras vão se extinguindo, como nessa música inicial muito bem escrita pelo autor Arnaldo Rocha. Com o tempo, viveremos áreas de amor, atmosfera de fraternidade. Porque quando nós progredirmos moralmente, evitaremos todas as causas da guerra, fazendo com que a humanidade não faça com que a guerra seja necessária. Como assim? A guerra necessária? Porque em face da Terra, a guerra ela precisa desaparecer. E ela vai desaparecer quando nós compreendermos a justiça e praticarmos a lei de Deus. E nessa época, todos os povos serão irmãos, mas a prática da lei de Deus começa eu comigo. Porque se a lei maior é amar o Criador acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha força, de ter todo o meu entendimento, e o segundo semelhante é amar ao próximo como a si mesmo, a referência ao a si mesmo, e o processo começa necessariamente pelo alto amor, que é o amor a si mesmo. E nessa época, quando todos nós começarmos a desenvolver por um processo hercúleo de auto-identificação ao amor que somos, evidentemente nos trataremos como irmãos e os povos se tratarão como tais. Então, esses objetivos em que a providência, em algum momento, em face da guerra que começa dentro de casa, dentro da própria pessoa, dentro do próprio indivíduo, espouca lá fora, muitas vezes, e a guerra é preciso ser compreendida porque ela está aí instalada. Um dia, não mais. Mas hoje, será que ela ainda é necessária? E se for necessária, qual seria o objetivo que nós poderíamos, numa perspectiva mais profunda, compreender como necessidade da guerra? O quê? Necessidade da guerra. Para os espíritos, na questão 744 de O Livro dos Espíritos, na realidade, o que objetiva a providência maior, tornando necessária a guerra, é exatamente a busca da liberdade e do progresso. Isso parece meio contraditório, mas é a realidade. E o próprio Allan Kardec ele insiste nessa questão, dizendo que se a guerra produz o advento da liberdade, ora, como é que nós podemos, frequentemente não acontece, porque o objetivo do resultado de uma guerra após a vitória de um ou de outro é a escravização, e aonde o progresso, e aonde a liberdade? E os espíritos explicam para Allan Kardec que, na realidade, é uma escravização temporária. Sim, para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa, dentro dessa visão de opressão, de cerceamento de liberdade. E os espíritos explicam que conhecem uma lição que ocorreu na realidade e, muitas vezes, onde existe o mal, pulula o bem. Aliás, meus antepassados, os ancestrais da minha família diziam muito que não há mal que não venha para bem, mas o mal não provém de Deus.
O mal não tem raízes, o mal é a ausência do bem. E nós temos jeito. O ser humano tem jeito. O planeta tem jeito. Todas as criaturas de Deus têm jeito. E, não obstante, alguns momentos em que, na necessidade, a guerra sinaliza para a liberdade, para o progresso. Em alguns casos. Nós conhecemos uma lição que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. De um lado, entrincheirados os alemães. Do outro lado, naquelas guerras de trincheira, cruel demais, estavam os norte-americanos. Troca de tiro era intensa. Separando os adversários inimigos, nesse momento havia uma faixa de terra muito estreita que não pertencia, claro, nem a um lado nem a outro. E um soldado alemão que tentara cruzar esse pequeno espaço, estreito espaço, foi baleado. E acabou se enroscando naquelas cercas de arame farpado. E começou a gritar estertoricamente, em desespero e dor. E, entre o barulho ensurdecedor daquele combate, os norte-americanos podiam ouvir melhor os gritos daquele alemão. E, não suportando mais aquelas tragédias das guerras, desses embates, naquele momento, naquele cenário tétrico, um dos soldados norte-americanos saiu da trincheira. Rastejou na direção desse soldado alemão. E quando seus compatriotas, seus colegas, perceberam que ele estava fazendo, eles próprios, de modo próprio, também suspenderam o fogo. Mas os alemães continuavam a usar toda a artilharia, até que um oficial alemão viu um gesto altruísta daquele norte-americano e ordenou que os seus comandados cessassem o fogo. Um estranho silêncio se estabeleceu naqueles momentos, naquele cenário. Guerra de trincheira, violentíssima, cruel, sangrenta. O norte-americano desenroscou, tirou aquele alemão ferido do arame farpado. Em seguida, o levou aos braços dos companheiros desse alemão ferido, dos próprios companheiros dos alemães. Ele fez isso. E voltou-se e começou a retornar. Quando estava retornando para sua trincheira, de repente, uma mão pesada pousou em seu ombro. Ele olhou para trás e seus olhos mergulharam nos olhos de um oficial alemão que trazia na farda a famosa Cruz de Ferro, que é a mais alta condecoração alemã por bravura. Ele, o oficial alemão, arrancou a medalha de farda do seu peito e colocou no rapaz norte-americano. E daí, cada qual voltou para o seu lugar, retornou para a sua trincheira, porque era um cenário de guerra. Certamente os soldados recomeçaram um pouco depois a batalha que aquela guerra impunha naquele cenário. Mas naquele dia, todos receberam uma lição que guardariam, evidentemente, e relatariam aos seus descendentes, que é a lição do altruísmo, que fez com que um soldado esquecesse que o outro era inimigo e arriscasse a sua própria vida para salvar a dele. Dentre todas as calamidades que nós observamos na trajetória da humanidade já de muito antigamente e atual, com certeza, a guerra é uma das piores calamidades. Vidas e vidas e vidas são destroçadas. E não somente vidas, mas esperanças também são destroçadas, esperanças são mortas. Quantos jovens que deveriam estar nos laboratórios de ciência se encontram nesses cenários da destruição. Noivas que se preparam ou se preparavam em algum momento para a concretização de um novo lar, passam noites sem dormir perguntando se os seus amores ainda estarão vivos nos campos da própria guerra. Crianças que deveriam estar brincando morrem à fome ou sucumbem nesses bombardeios. Quantas mulheres que deveriam estar plantando flores em seus jardins abrem covas para enterrar os corpos dos seus maridos, dos seus filhos, e as regam com as suas lágrimas. Infelizmente, o homem ainda
não conseguiu compreender e não entendeu que o preço da guerra é a destruição, e, não obstante, o princípio da destruição como um processo de renovação da natureza. Destruição da natureza, das cidades, das vidas. A guerra destrói a própria dignidade humana. Gestos como o do soldado norte-americano na Primeira Guerra, que nós aqui citamos, dizem-nos que os que são enviados para um cenário de guerra são simplesmente criaturas humanas, têm sentimentos, amam, têm compaixão, têm suas noites, claro, mal dormidas, povoadas de cenas trágicas, onde muitas vezes o pânico se mistura ao horror da destruição que os envolve a todos. Num futuro, e nós acreditamos não muito próximo, a guerra desaparecerá do cenário do mundo, não por pessimismo, mas pelo andar da carruagem. Nós tivemos recentemente uma pandemia. Milhões de pessoas perderam a capacidade de absorver oxigênio e desencarnaram sob os mais fortes guantes de dores sem ar na Covid-19. E logo após, guerra, mais guerra. O convite é contribuirmos com a paz através das nossas vibrações endereçadas, sobretudo aqueles que na liderança enseguecidos promovem guerra, a fim de que possam repensar os seus posicionamentos de poder, que possamos envolver com os nossos pensamentos exatamente nas nossas orações os soldados de todas as nações, aqueles que vivem a crueldade dos combates, longe de casa, longe dos seus amores. Todos os esforços deverão exatamente ser empreendidos pelo nosso amor, pela nossa compaixão, pelos nossos irmãos humanos, porque eles são humanos, a fim de podermos, em algum momento, perceber a extinção em definitivo da guerra, ainda que leve algum tempo. Ainda que, pela diplomacia, que possa abençoar um melhor entendimento entre as nações, dos diálogos pacíficos possíveis, através de umas convenções, mas principalmente através da educação. Educação que começa no lar. Aliás, por excelência, a família é a educadora do cidadão. E desta forma, as criaturas poderão ver todos os inconvenientes das atrocidades de uma guerra, seja em razão do que for. Porque nós vivemos a fase em que a humanidade deve exercitar razão com todos os seus componentes trabalhando na esfera da paz. A última palestra que nós fizemos aqui na live, na Casa Fonte Esperança, nós falávamos sobre a mansidão, a mansuetude, como é importante alimentarmos a mansidão. As escolas, os templos religiosos, os lares, as empresas trabalharão para a paz. Como eu disse lá no início, a paz que começa na família. E mais do que isso, a paz que começa dentro de cada um. Para isso, todas as providências, em algum momento, estarão voltadas para a educação do indivíduo, porque é do indivíduo que surge e provém os delitos se ele está enfermo moralmente, mas também das luzes se ele avança para o bem. É no indivíduo, é no cidadão, é em cada um de nós. Ao se refletir na guerra, acredita-se que tudo estará concluído e todos os problemas solucionados, e é exatamente o contrário. Porque, na realidade, mesmo com as assinaturas grafadas protocolarmente nos tratados de paz, a paz não acontece. A guerra continua. E não é com um tratado de paz que resolvemos a questão da guerra. Poucos se dão conta dos desdobramentos da trágica experiência durante e depois de uma guerra. Eu sou de uma geração pós-guerra. Eu sou exatamente de um pouco mais de 5 anos após o descerrar da explosão de 2 bombas atômicas no Japão. Nas guerras,
Não morrem somente os que tombam nos campos de batalha ou são devorados por explosões de qualquer tipo, como Hiroshima e Nagasaki. Não. Também morre no abismo da dor um número ilimitado de pais e de mães que recebem, muitas vezes, durante a guerra, de seus parentes, filhos, etc., objeto de uso pessoal, às vezes com decorações póstumas extremamente dolorida dos seus filhos mortos no campo de batalha. Morrem esposas, vencidas pela saudade, pela solidão, após receberem aquelas documentações que honram o seu companheiro desencarnado. Nesse momento ela morre. Morrem também na revolta, na mágoa, no desejo de vingança, muitas vezes, quantas crianças, revolta contra a sociedade e esses filhos levados à orfandade pelos pais que morrem, num cenário totalmente inexplicável da guerra. Tendo os nomes dos seus pais glorificados no altar frio daqueles mausoléus dos heróis, que as pátrias lhes constroem como se isso fosse resolver o drama das dores morais dos seres marcados pela guerra. E o saldo de mutilados, de psicopatas, de pessoas com distúrbios neurológicos é muito grande, daqueles realmente que são portadores de neuroses, psicoses, por causa da guerra, que retornam para os seus lares ou, quando não, para as ruas, muitos deles se envolvendo na violência, no crime, nos vícios, no infortúnio, por não ter nem mais uma conexão com a capacidade de raciocinar como cidadão que é, ou que era, depois da guerra. E ao pensarmos sobre a monstruosidade da guerra, apareça onde for, apoiada por motivo que for, nós somos convidados a refletir nas consequências dessas tragédias para a humanidade inteira, a fim de nós possamos refrear o nosso entusiasmo em defender um ou outro lado, porque não há vitoriosos. Jesus, sim, ele, o herói da sepultura vazia, como Joana de antes nos lembra, nos conclamou para a paz. Ele, o Cristo de Deus, afirmou que os mansos herdariam, como eu disse na última live, né, aqueles que herdariam a terra, os futuros governantes, mansos, brandos, porque pacíficos, porque são chamados, e são, de fato, na prática, verdadeiramente filhos de Deus, envolvidos em nossos afazeres, estudando, trabalhando, falando ou realizando qualquer atividade, nós somos convidados para nos tornarmos instrumentos da paz. Permitindo que o suave ensino de Jesus, o Galileu fulgurante da Galileia, realmente possa penetrar em nossa intimidade, iluminando, sobretudo, a nós e a partir de nós, os que vivem e convivem conosco. O homem que possui a paz não é apenas o homem daquela face serena, tranquila, branda. Antes, é o homem de bem, o que trabalha incessantemente no seu dever cumprido. Assim, adquirir paz não é somente estar com a consciência tranquila, porém, muito mais do que isso. É trabalhar pela edificação da paz alheia, permanecendo-se permanentemente em tranquilidade consigo mesmo. A guerra, efetivamente, será um desequilíbrio, e sempre será um desequilíbrio, porque a guerra, é claro que não é determinada por Deus, em hipótese alguma. Deus jamais poderia ser considerado autor de desequilíbrios quando constitui para nós outros a harmonia suprema, como dizer que Deus é que estabelece em sua concessão a possibilidade de uma guerra, flagelo de destruição, que representa o mais alto desequilíbrio entre nós, os homens, um matando o outro, matando-se, com esses instintos ferozes desencadeados, nessa criminosa indiferença para com os poderes do Eterno, o nosso Criador, resultante exatamente da tirania de muitas leis criadas por governantes e governados. Nós somos convidados a buscar figurar uma solução de entendimento mais vasto do que simplesmente ficarmos na teoria. Porque o planeta, a Terra, a nossa maravilhosa Terra, é uma escola
onde cada um de nós efetuamos um curso de aperfeiçoamento. Deus permite que nós, alunos, organizemos os regulamentos em nome desse enorme educandário que é a nossa terra, mas, sobretudo, sob o apoio ou a sombra das leis inelutáveis que trazemos em consciência, a partir do amor, da justiça e da caridade. E eis que nós, discípulos, muitos se revoltam, disputam, hegemonias injustificáveis, encarcerando-se em concepções absurdas, seja no campo, no âmbito infeliz dos extremismos da política, ou da filosofia materialista, ou da religião sectária. E daí vão surgindo cada vez mais atritos imensos. Depois desse império infeliz, da ambição de querer tomar conta do império da morte, quem é que poderia atribuir a Deus a desarmonia destruidora, senão a própria escolha do próprio homem, pelo seu livre-arbítrio de escolher o desvio do caminho para Deus? Contra os que ousassem afirmá-lo, nós teremos uma visão permanente dessas leis eternas da consciência, junto às quais Deus não permite a intervenção de quaisquer filhos irrequietos e inquietos, aqueles que bloqueiam a lei de amor, justiça e caridade. E por mais que as nações se empenhem nos embates sangrentos, nós não temos dúvida nenhuma de que o sol continuará prestando benefícios a todos indistintamente, inimigos, amigos de quaisquer nações. Frio, as chuvas chegarão a seu tempo, as flores, os frutos surgirão ao lado das batalhas. Ainda que todos os milhões de alunos da grande escola marchassem uns contra os outros, a lei de Deus continuaria e continuará equilibrada para todos, oferecendo a sagrada oportunidade que nós, discípulos, ainda não chegamos a compreender. Não faz sentido essa grande leviandade dos que ousam atribuir a Deus um movimento de incompreensão, de ignorância entre as criaturas. Na realidade, nós poderíamos saber quais nações que sairão vencedoras dos atuais conflitos nos solos distantes. Um amigo ponderado dos homens, dos círculos espirituais, poderia opinar numa pergunta como essa, ou seja, será que nós podemos realmente aproveitar os momentos de oração para nós emitirmos através da radiação amorosa para os povos, exatamente fazendo a nossa parte, orando pelos que estão nos cenários de guerra, daquelas que estão instaladas e daquelas que porventura estejam para serem instaladas? Onde é que nós encontraríamos vencedor entre tantas desolações e ruínas numa Ucrânia, atualmente na região de Israel, ou da faixa de Gaza, ou de outros pontos em que a própria Europa foi um cenário de guerra antiquíssima. Na Mesopotâmia, guerras sempre existiram. E que nós possamos realmente pensar, porque o único triunfador deverá ser Jesus, cujos fundamentos da sua mensagem, fundamentos de vida e de verdade, nós precisamos abraçar e colocar em prática. E por demais doloroso que seja realmente esses cânticos de supostas vitórias daqueles que realmente têm mais poder de arma, nós nunca deveríamos esquecer os corações maternos despedaçados, das famílias dispersas, das crianças que choram de fome ou são mortas de forma violenta, dos lares que se destroem sob tempestade de fogo cruzado. A princípio, que nós possamos refletir muito, como espíritas, o que é que nós estamos fazendo, contribuindo para a higienização da psicosfera do planeta. Nós somos convidados pelos nossos amigos espirituais a pacificar em nós a guerra que trazemos muitas vezes no campo das ideias. Nós defendemos ideias, muitas vezes guerreando. Nós defendemos princípios, crenças e valores na guerra. A minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos deixo. Não como vou lá dar o mundo. Mas lembre-se de que, se no mundo nós temos aflições e tribulações, Jesus disse que venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo a partir de vencermos a nós mesmos,
as nossas tendências egóicas, e não ficar vagueando o tempo todo, muitas vezes, tomando partido de um, de outro lado, quando todos os seres humanos estão destinados, de uma forma inexorável, para a pura e eterna felicidade. Porque Deus nos criou para esse objetivo, para esse destino. E como Deus é o incriado, é o eterno, e ele, como eterno, não tem passado e não tem futuro, ele é um presente, é o nosso presente, ele é o aqui e agora. E como aqui e agora, que não tem futuro, ele já nos vê como anjos, mesmo aqueles que morrem ou que promovem a guerra. E que Jesus nos abençoe. E que todos nós, na condição de comprometidos com o bem, possamos, como eu disse, dar a nossa contribuição a partir de um processo de pacificar em nós a guerra que trazemos em nós. A guerra da culpa, a guerra da autorrejeição, a culpa de estar permanentemente criticando os outros. É fazer uma introspecção e começarmos a viver de uma forma mais amorosa, não de verniz, não para agradar ou desagradar, mas para amar. E o movimento de auto-amor, que é o movimento que nos induzirá a irradiar no contágio, como aquele pássaro que com uma gotícula de água tenta exterminar o incêndio de uma vasta floresta, nós irradiando pelo auto-amor, o amor ao próximo, com certeza estaremos, tal qual o pássaro, acreditando na possibilidade exatamente de debelarmos o incêndio do ódio que levam à guerra. E que Jesus nos abençoe. Muita paz no coração de todos nós. E repensemos porque são nossos irmãos que nesse momento, agora, estão sofrendo o guante de tanta selvageria, de tanta violência, de armas que não escolhe endereço, alcança qualquer um que esteja no caminho. Muita paz para todos nós. Agradecemos mais uma vez ao amigo Jorge Hessey e queremos trazer aqui, em lugar da prece de encerramento, uma reflexão de um dos maiores conquistadores que já existiram na face do planeta, que foi Napoleão Bonaparte I, que deixou escrito acerca de Jesus. Então, que possamos refletir sobre essa mensagem deste ser, que só tem mais livros escritos de outra pessoa que é Jesus. Porque Napoleão Bonaparte é uma das pessoas de quem mais escreveu livros em todo o mundo. Peço a permissão para que todos possam ouvir. Napoleão e Jesus Cristo. O famoso Napoleão Bonaparte, em determinada oportunidade, falou a respeito do Mestre Jesus, expressando com naturalidade o que muitos não imaginam. Jesus surpreendeu seguramente este homem de muitas guerras, conquistador de povos e de terras. Ele teve muito tempo para refletir sobre Jesus e o seu poder divinizado, quando na ilha de Santa Helena ele encontrava-se deportado. Certo dia, durante um passeio, Napoleão parou de supetão, virou-se para o conde Montholon, que o acompanhava na ocasião, e endereçou-lhe diretamente um profundo inquirimento. Que pensais vós de Cristo? Diga-me agora, neste momento. Montholon, confuso, disse-lhe: Senhor, eu confesso com sinceridade que não tenho acerca de Jesus Cristo nenhuma opinião formada na verdade. Pior para vós, disse Napoleão, e prosseguindo em sua caminhada, foi expressando o seu pensamento com toda a nobreza do sentimento. O divino Jesus Cristo é único, realmente o único de sorte, que continua ainda mais vivo, mesmo depois
da sua morte. E o passar do tempo incontinente, que a tudo tem transformado, não apenas reconheceu a sua obra e poder, pois nunca foi ultrapassado. Praticamente em todo o mundo, o seu ensinamento é pregado, e pelos povos de todas as nações, Jesus é adorado e respeitado. Qual é a pessoa que continua, mesmo já estando falecida, ao longo de todo esse tempo, fazendo conquistas nesta vida? Porque seus leais soldados, como nos conta a história, estão diariamente dispostos a combater o mal em si até a vitória. Estou bem vivo por aqui, porém, minhas tropas, entrementes, nesse curto e doloroso período, já me esqueceram totalmente. Alexandre, César, Carlos Magno, eu mesmo, digo sem divergência, fundamos reinos muito poderosos, mas que se alicerçaram na violência. Porém, Jesus Cristo fundamentou todo o seu império no amor. E até hoje, milhões de pessoas dariam suas vidas em seu favor. Que prodígio mais incontestável! A alma humana, pelo que se deduz, sente-se extremamente ligada à existência do amado Mestre Jesus. E como? Através de um milagre, que todos os milagres têm superado. O que Jesus quer, sinceramente, é o amor das pessoas por seu lado. Isso é o mais difícil de se conseguir. Ele exige coração e nada mais. É tudo o que mais deseja. Ele quer e recebe o que almeja. Então, através disso, reconheço a sua divina e eterna natureza. A comunhão dos salvos por Ele é tão santa em sua grandeza e mais poderosa e envolvente que qualquer outra vinculação. Os que creem nele espontaneamente sentem em toda a sua amplidão o poder sobrenatural deste amor. Simplesmente amam a esse alguém que nunca viram anteriormente. Essa é uma realidade que também raciocínio nenhum alcança, que força nenhuma idealiza, e mesmo assim em todos os seres ela deita raízes e se imortaliza. Agradecemos a todos que nos acompanharam online. Agradecemos ao Jorge pela reflexão profunda da noite de hoje e que possamos orar pela paz todos os dias, fazendo a nossa parte.